Cris, como que você que entrou a pedagogia na sua vida, essa questão de querer ensinar? Olha, eu poderia dar uma resposta bem bonita e dizer que eu queria mudar o mundo e alfabetizar crianças, mas é uma grande mentira. Na verdade, quando eu tinha 15 anos, eu decidi ser mãe com 18. Eu pensei, quando eu fizer 18, eu vou ser mãe de uma menina chamada Mariana. Caramba. Essa história é muito louca. E foi exatamente o que aconteceu. Só que para isso acontecer, qual que era o meu pensamento? Eu falava assim, eu quero ser mãe jovem. Eu sempre quis ser mãe jovem. Acho que foi o grande plano. Foi a única coisa planejada que eu fiz na minha vida. O resto foi tudo acidente. Por incrível que pareça. A única coisa que as pessoas acham que é acidente, que é o filho na adolescência, foi a única coisa que eu planejei. O resto foi tudo na cagada. E essa foi a única coisa de verdade mesmo. E aí, então eu pensava assim, se eu for fazer o ensino médio normal, para daí prestar um vestibular, para fazer uma faculdade, para fazer um estágio, o meu pensamento é, até eu estar num emprego, de fato, para não ser a estagiária, tipo assim, eu tenho aí 10 anos pela frente pra até me estabilizar. Eu não posso, porque eu quero ser mãe agora, já, logo, e eu preciso ter uma estabilidade já, logo. Então, assim, o que eu posso fazer que só depende de mim? O que eu podia fazer que só dependia de mim era concurso público, que não dependia de mais ninguém, só dependia do quanto eu fosse estudar e quanto eu fosse me dedicar. Então, a minha decisão de fazer o magistério foi porque o magistério, ao contrário do ensino médio, eu já saía profissionalizada, né? Então, com o magistério antigamente, hoje em dia já não pode mais. Antigamente, porque eu tenho 62 anos. Não, eu digo assim, até, sei lá, até uma década e meia, 2 décadas atrás, você formava no magistério e já podia dar aula para séries iniciais. Hoje já não pode, hoje é obrigatória a pedagogia. Mas se podia. Então, meu pensamento era, eu faço o magistério e só depende de mim. Só depende de mim. E foi o que eu fiz. Então, eu entrei no magistério, fiz 4 anos, assim, período integral, extremamente dedicada, doida. E aí, no último ano do magistério, no último ano mesmo, a Má nasceu. Ela nasceu, eu tava me formando. Tanto que eu tenho foto com ela pegando o diploma comigo, assim. E aí, quando eu me formei, foi muito doido, porque uns dias antes de eu me formar, eu já tinha sido aprovada no primeiro concurso. Então, eu já entrei como concursada, eu passei em 3 concursos. De auxiliar de educação, de professora fundamental e de educação infantil. E dei aula, e aí... Então, assim, a minha motivação era ter uma vida estável para poder ser mãe, que era o que eu queria. Mas acabou sendo uma história bonita. Não é? Aí, ó. É isso. E aí, você sabe que, às vezes, eu já contei isso algumas vezes, e aí uma vez me falaram assim pra mim, você conta isso, você joga um peso na Má, de ter, tipo, feito uma coisa que você não queria. Aí eu falei, não, mas ela sabe que não foi um peso pra mim, porque eu fazia com a maior felicidade do mundo, sabendo que eu tinha um propósito. É porque, normalmente, a pessoa, tipo assim, eu tenho que ter um propósito no que eu faço. Ok, mas de repente o propósito não é o que você faz. O meu propósito era por que eu fazia. Eu fazia aquilo porque aquilo me dava estabilidade, aquilo me dava tempo com a minha filha. Porque, veja bem, eu trabalhava, o professor trabalha meio período, né? Se fode o período inteiro, mas trabalha mesmo meio período. Então, o horário que eu trabalhava era o horário que a minha filha ia pra escola. A gente tinha o outro período livre, nós duas. Então, a gente passeava, a gente fazia... até hoje, eu tenho um diálogo com a minha filha tem 21 anos, e até hoje a gente tem um diálogo totalmente baseado em desenhos. Fala de desenho, que a gente ama, que a gente assistia 20 vezes, 30 vezes um desenho. Caramba. Nemo, Tarzan, a Nova do Imperador, a gente gosta. Então, Que legal isso. a gente tem uma proximidade muito grande. E, então, o fato de dar aula, lecionar, me dava essa estabilidade que era muito importante naquele momento. Eu trabalhei na escola até a Má ter uns 8, 9 anos. 9, 10 anos, por aí. Porque eu entrei na comédia quando ela tinha 7. Então eu levei as duas coisas caminhando juntos por uns 3 anos. Certo. Até falar, não, ok, chega. Eu tava deixando de fazer show porque estava dando aula. Eu negava show porque tinha muito show de terça, quarta-feira em Brasília, Goiânia. E eu não podia ir porque eu falava, bom, eu só posso show de final de semana. E aí teve um momento que eu pensei, ok, ou eu vou admitir que isso é um hobby e vou tratar como hobby, ou isso vai ser profissão e eu vou ter que meter a cara. E aí eu tinha 25 anos e eu tava assim,
Cara, eu tenho uma filha, ela depende de mim. O salário de professor, que todo mundo sabe, estamos no Brasil, não é lá aquelas coisas, mas era a minha segurança, eu tinha convênio, eu tinha... A estabilidade lá. então assim, é pouco, mas cai todo dia 30. Sabe aquela coisa? Que é difícil tem uma você abrir mão. segurança, É difícil abrir mão. ainda mais com filho. Cara, é né? muito difícil. Então, assim, Tem coisas que só quem tem filho vai saber. mas tem aquela coisa que você só... você não vê progresso no conforto. Não tem Boa. progresso no conforto. Você só vai ver progresso quando você se arrisca. O progresso é arriscar. Pode ser pouco, pode ser muito, mas você não vai ver progresso no conforto. Não tem como. Não tem como. Assim, se for, é uma escala muito pequena. Que Você não vai dar o seu máximo. Você não vai dar o seu máximo e você não vai dar grandes saltos. Não vai. Sim. E aí foi na hora que eu pensei, e agora o que eu faço? E agora? O que eu faço? Porque, cara, precisa de muita coragem. Acho que a gente tava falando, dá medo? Dá medo. Precisa de coragem? Precisa de coragem. E é uma coisa que eu... Assim, eu falo isso e parece doido, mas as pessoas confundem muito a pessoa... tipo assim, a pessoa ou é corajosa ou é medrosa. Você não pode ser medroso, você tem que ser corajoso. O que as pessoas não entendem é que não dá pra você ser corajoso sem ser medroso. O medo, ele é condição sine qua non da coragem. Tipo assim, Funciona. se eu falo pra você agora, me passa essa caneca, e você me passa, você precisa de coragem pra isso? Não, por quê? Porque você não tem medo. Se eu falo pra você, vai saltar de paraquedas, você precisa de coragem? Precisa. Por quê? Porque dá medo. Então, quando a pessoa fala assim, eu sou muito medroso, eu não sou corajoso. Não. Você só pode ser corajoso se for medroso. Você precisa do medo pra ter coragem. Senão você... das duas, uma. Ou é uma coisa besta, ou é uma coisa boba como me passa uma caneca, ou você é um doido que vai saltar e não vai ter medo. Então, assim, você precisa do medo. O medo é o que move. O medo é o que... você precisa ter o medo pra É o ter a famoso coragem.